E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E antes de mais nada, eu queria desejar a todos uma feliz véspera de Natal e também Natal, né? Nesse final de semana aí, que você passe bons momentos aí com a sua família, com as pessoas que você gosta. Tire um momento para descansar, para aproveitar também, agradecer e tudo mais. E o Bitcoin, né, agora falando sobre o vídeo, ele continua meio que na região que estava antes, né? 3 dias ele já está nos 16.800, não se move muito. Ontem a gente teve momentos de volatilidade, que eu vou estar explicando daqui a pouquinho o motivo dessa volatilidade e logo em seguida uma retomada do mercado, o que já era de se esperar, tá? Então logo depois da vinheta eu vou passar isso e muito mais aqui no canal pra gente. Pessoal, e aqui cortando direto para minha tela, ontem eu comentei com vocês sobre a questão do PIB dos Estados Unidos, né? Eu falei que esse dado poderia impactar o mercado e trazer volatilidade, e foi justamente o que aconteceu. Assim que saiu o PIB, a gente viu uma movimentação negativa. O pessoal até me chamou no Instagram perguntando, cara, mas teve uma movimentação negativa, sendo que a economia melhorou, como assim? E atualmente, por incrível e irônico que pareça, dados positivos para a economia, né? A economia crescendo, a inflação cedendo não, né? A economia crescendo, menos empregos sendo gerados, as pessoas empregadas e tudo mais, são ruins para o mercado, porque subentende-se que a população ela ainda está numa condição financeira legal, não está passando dificuldades, né, e aguenta uma barra mais pesada de apertos monetários. Então, quando a gente tem dados igual o PIB mostrando que o PIB está crescendo pra caramba, olha só, o PIB trimestral dos Estados Unidos era esperado que ele crescesse 2,9%, ele cresceu 3,2%. Então, mesmo no meio da crise, mesmo no meio da inflação, nos Estados Unidos a economia continua muito forte, as pessoas continuam empregadas, continuam gerando muitos bens, muito valor, consequentemente gerando muita riqueza, consumindo, e esse consumo aumenta a inflação, aumenta a geração de crédito e tudo mais, que é justamente o problema cujo qual os Estados Unidos estão enfrentando nesse exato momento. Então, por isso que o mercado caiu, porque se a economia estiver boa, as pessoas vão continuar consumindo, a inflação vai continuar aumentando, né? E aí o Federal Reserve ele vai querer aumentar a taxa de juros justamente para conter a inflação, que é o que vem causando uma grande queda nas bolsas do mundo inteiro ao longo de 2022. E hoje também vai ter um dado importante de comentar aqui com vocês, que é o núcleo de preços do PCE. Né? Isso aqui é como se fosse o CPI, né, que é o IPC, e esse é o índice de preços para gastos de consumo pessoal, que mede a evolução dos preços de bens e serviços para fins de consumo, excluindo alimentos e energia elétrica. Para ser sincero, galera, eu não sei se isso vai causar tanto impacto no mercado, porque ele é referente ao mês de novembro, e nas últimas semanas, né, na semana, acho que foi passada ou retrasada, não sei, que saiu o IPC. O IPC ele também é um índice que mede a inflação, e ele já falou o que aconteceu com a inflação no mês de novembro, né? E ele é até mais importante, mais relevante, considera mais coisas. Então talvez não tenha tanto impacto assim o PCE, né? Mas ainda assim a gente pode, olha só, tem várias coisas que vão ser divulgadas aqui hoje nos Estados Unidos, olha. Ainda assim, a gente pode ter uma última sexta-feira aí, antes do Natal, bem volátil, tá? Se tiver volatilidade, pode ser por conta desses índices, porque o mercado de criptomoedas segue dentro da barreira dos 16.800 dólares. Tem resistência para cima, olha só, nos 16.900, 17.100, 17.200, olha, até os 17.500, cara, é mais de 100 bitcoins em todos esses pontos aqui, em especial nos 17, 16 e 900. 300 para 400, né? Então são 1.500 bitcoins, totalizando 25 milhões de dólares, o que não é nada fácil de superar. E agora nos 16.800 a gente tem uma força compradora de curto prazo, 475 bitcoins alocados aqui, e mesma coisa até os 16.500, né? A gente tem muita ordem, passou os 16.500, que é a nossa base de suporte, a gente só vai ter uma força compradora mais atuante lá nos 16 mil dólares. E se a gente resetar aqui o gráfico, a gente vai ver justamente essas muralhazinhas aqui nos 16.500, nos 16 mil dólares. E agora a gente está até empatado com relação à força compradora e vendedora. Muito cuidado, né? Porque passados 18.500, se o preço resolver subir por algum motivo, 18.500 vai ser difícil de passar.
Galera, eu queria ressaltar também que o S&P 500, depois que divulgou o PIB, olha o que ele teve de volatilidade. Ele que estava aqui fazendo uma correção. Olha só, ele teve aquela queda depois que foi divulgado a taxa de juros lá da FONC, que era já o esperado. Ele teve uma queda, estava começando a fazer uma recuperação, uma correção, bateu aqui na média, saiu o índice, jogou o mercado para baixo. Tá? Então, provavelmente estipulamos um topo descendente contra o topo prévio, contra a máxima dos 4.180, 200, 4.200 pontos. E se a gente perder esse pontozinho de suporte aqui, ó, fazendo o pivô, a gente pode ver o mercado cripto fazer a mesma coisa. E eu abri o S&P 500 também para comparar o dia de ontem. Gravem bem essa barrinha que eu estou circulando aqui agora, porque no dia de ontem o mercado cripto recuperou muito melhor do que o mercado tradicional, né? Se a gente abrir aqui o Bitcoin, o USDT, isso, se a gente abrir aqui o Bitcoin, a gente consegue ver que ontem a gente deixou uma sombra muito maior, né? Olha só, a gente teve a queda depois da taxa de juros, tivemos uma recuperação. Ontem foi um dia de volatilidade, mas conseguimos fechar quase que no 0 a 0 aqui, a barrinha fechou quase que no 0 a 0. E hoje a gente está tendo um dia parado, totalizando quase 3 dias aí na região dos 16.800 dólares. Lembrando que devido a esse tamanho da retração, a gente pode até subir um pouquinho mais, mas a maior probabilidade é fazer um topo descendente contra os 18.400, região cuja qual é bem forte de resistência, tá? Então tomem muito cuidado, não se animem com subidas de preço aí, até mesmo porque o final do ano costuma ser mais parado, né? Passou o Natal, entre o Natal e Ano Novo, agora os investidores já vão estar de férias, não vão estar olhando muito aí para gráfico, para operações, então não costuma ter muita volatilidade, tá? Então a gente pode ver o Bitcoin mais chato, mais paradão aí, mas ainda assim eu vou atualizando você sempre que tiver novidades e sigo com uma estratégia muito legal que eu vou falar daqui a pouquinho no final do vídeo, porque para falar dela a gente tem que falar do sentimento do mercado, que depois dessa subida toda que aconteceu aí ao longo do dia de ontem, ele está melhorando. As pessoas elas estão começando a shortar o Bitcoin, né? Que eu acho que é uma coisa muito boa. Como eu venho falando para vocês, esse movimento de short é o que dá liquidez para o preço continuar subindo. E os movimentos de long que acontecem aqui embaixo é o que dá liquidez para o preço continuar caindo. Não significa que só porque está todo mundo comprado, o preço tem maior probabilidade de cair. E aqui, se o pessoal está começando a vender, ele tem maior probabilidade de subir. Não é isso. O que significa é que caso o preço suba, tem muito mais liquidez, uma vez que as pessoas estão shortando, do que se o preço cair. Porque se está todo mundo vendido aqui em cima, não vão ter vendedores aqui embaixo para continuar impulsionando esse preço para baixo, né? Por isso que quando está todo mundo, o preço sobe. E aí tá todo mundo comprado, acreditando que o preço vai continuar a subir, ele cai. Por isso que a maioria do mercado erra, porque eles não geram liquidez para outra ponta. Mas se acontecerem eventos e surgir uma força vendedora, ou então se os pessoal que está comprado aqui também quiser vender e tudo, a gente pode ver esses movimentos acontecerem e aí o sentimento eventualmente vai mudar, né? O sentimento do mercado ele não indica para a gente necessariamente a maior probabilidade, né? Porque a maior parte das pessoas estão compradas nesse fundo que o preço vai continuar caindo. Ele só indica que como a maioria das pessoas estão compradas, se o preço continuar caindo, a gente tem mais liquidez para continuar essa queda do que caso contrário. Mas olha só, a maior parte das pessoas estavam compradas, né? Que a gente tinha quase que 2 compradores para cada vendedor, mas o preço ele começou a subir por conta de eventos fundamentalistas e aí o sentimento virou, as pessoas começaram a comprar a notícia e é assim que o mercado anda, tá? Então, se o preço continuar subindo, a gente tem liquidez para continuar essa alta. Considerações finais, o que eu estou de olho, eu acredito que a gente possa estar vendo uma continuação dessa tendência de baixa. A gente bateu aqui no nível de 382, olha só, a gente fez uma correção aqui no nível de 382, não estamos com força e nem com volume para continuar essa pernada de alta aqui, e quanto mais o tempo passar, a probabilidade é que a gente realmente siga o gráfico e continue essa tendência. Com isso, eu fico de olho na região verde. Eu tracei essa região verde aqui ontem, olha só. E é uma região que, a princípio, eu estou com algumas ordens de compra, algumas poucas ordens de compra aqui.
E que caso o preço, eu tenho até um alarmezinho aqui do lado, olha só, vocês verem essa setinha laranja aqui, é um alarme. Se o preço ele tocar esse alarme, eu vou correr para o computador, vou ver como que está o order book. Se o order book tiver com muita ordem alocada aqui, se o sentimento estiver indicando que tem pessoas shortando ou qualquer coisa do tipo, acreditando no rompimento, eu vou pesar essas ordens, porque aqui é uma região onde o risco-retorno está favorável para se atuar. Então, se o preço vir para essa região verde e eu fizer uma compra aqui nos 15.800, o meu stop ele vai estar aqui embaixo, né, nos 15.500, abaixo dos 15.500, então o stop está bem curtinho. Então eu tenho uma probabilidade aí de perder 2% e uma chance de retorno de 15%, risco-retorno extremamente favorável. Agora, se eu ver que está acontecendo igual estava acontecendo nos últimos dias, a gente vê a força compradora, igual está acontecendo agora, olha só, a maior parte das pessoas elas estão querendo ver o rompimento dos 15.500, porque olha só, até os 15.500 a gente tem 2.300 ordens, abaixo dos 15.500 as ordens vão só aumentando, né? Então, né, resetou o order book aqui, né? Mas vocês entenderam. Então, o pessoal não está querendo comprar nesse ponto, eles estão querendo comprar nesses pontos aqui, ó. Ou seja, a força compradora mais forte está abaixo do suporte e tendo menos compradores aqui, tem menos probabilidade desse ponto segurar. Por isso que eu estou dolarizado e esperando para ver se o preço chegar aqui, essa força compradora forte vai resolver mudar as ordens para cá e defender esse suporte, ou se eles vão cruzar os braços e realmente esperar comprar Bitcoin mais barato, caso a gente rompa esse ponto, beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante, comenta, compartilha esse vídeo também. Me segue nas redes sociais que estão aqui em cima. E no mais, tenham todos um Feliz Natal, ótimas festas aí. E tamo junto, galera. Valeu!